E aí, turma? Olha eu aqui de novo para dar continuidade à nossa disciplina, que agora será de geografia. E com essa aula a gente vai concluir as atividades do dia, ok? Quero trazer para vocês, né, o conteúdo que nós estaremos falando sobre paisagem, né? O que é paisagem? O que eu consigo entender quando eu falo a palavra paisagem, né? A palavra paisagem, ela quer dizer o quê? Que é tudo aquilo que os seus olhos conseguem ver. É como se você abrisse a janela do seu quarto ali e olhasse para fora, né? O que você está vendo ali, né? Aquilo lá é uma paisagem, né? Às vezes você está lá no alto de um prédio, aí você abre a janela e fica olhando, né? Tudo que os seus olhos vão ver ali é uma paisagem. Só que a paisagem, ela se divide em duas partes, né? Que ela pode ser modificada. O que é uma paisagem modificada? É aquela que houve alterações, né? Que o homem conseguiu alterar da forma que ela era antes, e aí ela passou a ser modificada por conta da ação do homem sobre aquela paisagem, né? E também tem a natural, que é aquela que o homem ainda não conseguiu, né, deixar a sua marca lá, né, fazer nenhuma mudança, né? Então a gente pode entender que a paisagem ela pode ser entendida de duas formas, que é a paisagem modificada, quando ela sofre ações do homem, né? O homem construiu uma casa, fez uma ponte, fez um viaduto, né? Então aquela paisagem deixa de ser natural e passa a ser modificada por conta da ação do homem. E depois, né, temos também a paisagem natural, que é aquela que o homem não modificou. Ela continua sendo da forma desde quando ela surgiu. Então, o homem não passou por ali, não fez nenhuma mudança, não construiu nada. Ela continua intacta, né, sem ação nenhuma do homem. Então, a gente precisa entender que a paisagem, ela tem esses dois conceitos, né? Que é a modificada e a natural, tá? Aí eu vou pedir para vocês pegarem um livro de geografia de vocês e abrir na página 310, que lá vai estar falando de paisagem também, certo? Vai estar falando de paisagem, só que especificamente, né, um elemento que se chama a água, né? Quais são as mudanças que a água representa em determinada paisagem, né? A importância daquela água naquela paisagem, tá? Então, aqui no livro de geografia, vocês vão encontrar, né, aqui o texto, né? E vai estar falando especificamente dos elementos da paisagem, que é, no caso, a água, né? Vai falar diretamente sobre esse assunto, tá? Você vai perceber, depois da leitura que você fizer, né, você vai ver que a água, né, que compõe toda a parte do nosso planeta, ela é tão pouca em relação à água que existe, que a gente utiliza, né? Por exemplo, o nosso planeta, ele tem mais água do que terra, né? Porque você já deve ter escutado alguém falar que o nosso planeta nem deveria se chamar planeta Terra, e sim planeta Água, por a sua composição ser mais água do que terra. Mas esse tanto de água, né, esse tanto de água que existe no nosso planeta, apenas 3% dessa água é que a gente pode utilizar, que é a água potável que a gente pode beber, né? É como se, aqui no texto até fala, é como se você pegasse uma garrafa de 1 litro, né, colocasse água, tá? Colocasse 1 litro de água dentro de uma garrafa e a água que você poderia beber é só apenas uma gota de toda aquela água que está dentro da garrafa, né, que é 1 litro. Você só poderia tomar mesmo o que é potável, né, que a gente poderia aproveitar daquela água, apenas uma gotinha. Então, é muita água que tem no planeta Terra, mas nem toda ela é útil para nós, né? Porque ela está nos mares, nos oceanos, né? Então, olha só, dando continuidade aqui, vocês vão fazer uma atividade, tá? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, pode ser que vocês tenham alguma dúvida, na hora que vocês forem resolver aqui a questão número 2, tá?
eu estava olhando assim, será que eles vão ter dúvida na hora de fazer? Porque assim, aqui tem uma malha quadriculada, né? Tem uma malha quadriculada. Aí ela está representando, né, 100%, que são 100 quadrinhos, né? Então representa 100%. Aí o que que você vai pintar aqui nessa quadra, nessa malha, né? Porque bem aqui no texto fala assim, ó, de toda a água do planeta Terra, 97% encontra-se nos oceanos e mares, ou seja, é salgada. A água doce representa apenas 3% do total de água, né? Então, aqui, né, o que que você vai fazer? Nessa malha quadriculada, ela tem 100 quadrinhos, né? Tem 100 quadradinhos e ela está representando aqui 100%. Então, quando você entende, né, 97% é a parte que você vai pintar, né, que é de água salgada. E as outras 3%, né, é o que você vai pintar, que é a água que representa a água doce, tá? Então tem assim, ó, considerando que a malha é quadriculada, né, cada quadradinho representa 1% da quantidade de água do planeta, pinte de azul. Olha só, você vai pegar o lápis de cor azul e vai pintar o percentual correspondente à água salgada. E de verde você vai pintar, né, o percentual que representa, né, que corresponde à água doce. Então, cada quadradinho equivale a 1%. Então, se tem 97% de água salgada, então você vai pintar quantos quadradinhos, né? E se tem 3% de água doce, então você vai pintar quantos quadradinhos, ok? Então, vocês fiquem atentos, tá? Na hora de pintar essa atividade aqui da questão número 2, ok? Então, esse aqui, né, basicamente é o conteúdo, né, sobre a paisagem. E aí a gente vai estar falando especificamente sobre o elemento água, né, que compõe também muito das paisagens que vocês poderão ver, tá? Em seguida, vocês vão ver um vídeo onde ele vai estar falando de alguns tipos de paisagens também, só para vocês ter um conhecimento mais amplo, né, de algumas paisagens que são naturais, que são modificadas pelo homem, ok? Então, vocês resolvam essas atividades aí. Se tiver dúvida, me perguntem, tá? Não deixem acumular, façam essas atividades, ok? Então, até amanhã, estarei de volta com as nossas aulas, dando continuidade aos nossos conteúdos, ok? Fiquem com Deus e até amanhã.